Mais uma aula de número 13, Espírito Santo, e a porção referente, como de costume, do Credo Apostólico que está logo aí abaixo do título e do texto base. Creio no Espírito Santo. Peço que você abra aí no texto de João 16, 1 a 15. Pause o vídeo e leia por conta própria, por favor. Tendo lido então, essa parte do credo aí que acabei de mencionar, ela indica que nós temos uma doutrina do Espírito Santo, sim. Igreja, comunhão dos santos, remissão de pecados, ressurreição do corpo, vida eterna só tem sentido quando explicados dentro dessa obra vivificante do Espírito Santo. Ele é o vivificador que dá sentido a tudo isso daí. E no Antigo Testamento a gente já observa uma referência a ele. E pelo contexto maior da Sagrada Escritura sabemos que é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no Salmo também, número 104, verso 30, é dito: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Isso mostra que ele está pronto para ouvir e executar as ordens do Deus Pai e do Deus Filho. Então, eis aqui algumas esferas nas quais o Espírito Santo atua. A esfera intelectual do ser humano. O Espírito Santo é o espírito da sabedoria, entendimento e conhecimento. É ele quem capacita os homens para o serviço. Esfera moral também, que é o Espírito Santo quem é o Espírito, que é, melhor dizendo, o Espírito da santificação. O homem é um ser moral, criado para obedecer às leis estabelecidas por Deus, e o Espírito Santo agindo nas pessoas é a lâmpada de Yahvé, de Deus, que enquadrinha o mais íntimo do corpo. Esfera religiosa, por fim. O Espírito Santo estava na vida dos profetas, desde o Antigo Testamento, capacitando-os a receberem e declararem a palavra de Deus. Uma das grandes promessas que a igreja desfruta é o dom do Espírito Santo. Por ele, pessoas são regeneradas, são fortalecidas e assim podem obedecer à vontade de Deus. O Espírito Santo, então, operando na vida das pessoas, é que dá a elas a capacidade de amarem e observarem a vontade de Deus. Já olhando para os primeiros evangelhos, conhecidos como sinóticos porque é uma partícula aí, um prefixo, posso assim dizer, essa palavra sim significa com, conjunto, né? Aponta para a ideia de conjunto. São os três evangelhos que basicamente olham para os mesmos eventos da vida de Cristo: Mateus, Marcos e Lucas. João não entra nessa lista dos evangelhos sinóticos. Mas aí, nos primeiros três evangelhos, a gente já observa as primeiras referências ainda mais claras do Espírito, quando dizem aí respeito, ou quando falam, melhor dizendo, do nascimento de Jesus e o seu batismo, quando ele é ungido para então exercer o seu ministério público. O ministério de Jesus, sua pregação e milagres, por exemplo, são manifestações do poder do Espírito. E também há nos evangelhos o problema do pecado contra o Espírito Santo. Alguns que assistiam aos milagres de Jesus blasfemaram contra o Espírito Santo, atribuindo as obras de Cristo ao poder do maioral dos demônios. E há uma diferença entre o poder de Cristo e de Satanás. Enquanto Cristo liberta e santifica, Satanás escraviza e destrói. E Cristo inicia seu ministério afirmando que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, Cristo, segundo Adão, cheio do Espírito Santo, sai para derrotar o inimigo do seu povo. Com autoridade absoluta, ele torna evidente que Deus estava visitando seu povo para remi-lo e conceder a ele salvação. Já no Evangelho de João, a gente observa que uma doutrina do Espírito Santo destaca aqui quatro aspectos específicos que eu trago para você. Quatro aspectos da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele regenera. Para entrar no reino de Deus, a pessoa tem que nascer de novo. A vontade ou a ajuda do homem de nada adianta para efetuar a regeneração. Essa obra de salvação, de conversão, regeneração, ela vem de Deus. E não é a carne, não é a água que comunica a bênção espiritual, não é batismo. Essas coisas só vêm de maneira profunda e eficaz e que aponta para a salvação se for pela ação do Espírito Santo. Então, o Espírito também vivifica, ele habita a vida dos redimidos, fornece a eles verdadeira comunhão espiritual. Essa vida nova é como uma fonte de águas vivas que jorram, e a pessoa não regenerada é então como um vale árido, seco, sem vida. E com o Espírito habitando numa pessoa, plenitudes e satisfação são experimentadas.
E é com o Espírito de Deus que é possível adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui eu trago alguns nomes do Espírito Santo, lembrando que Jesus ele usou 3 nomes que descrevem a obra e natureza do Espírito Santo: Consolador, o nome que tem em vista a ideia aí de conselheiro e de advogado, aquele que protege, sustenta, conforta e ajuda o povo redimido. É o Espírito Santo que está constantemente ao lado do crente, fortalecendo-o e dando-lhe uma vida vitoriosa. Espírito da verdade, tudo que ele diz e ensina é a verdade. Em contraste, Satanás é o pai da mentira. A gente observa isso em João 8,44. E é no Espírito que há segurança, porque ele é o Espírito da verdade e o próprio autor da Escritura. E a mais óbvia que é Espírito Santo, um nome que descreve a essência da sua natureza, é um Espírito. Mas não apenas um Espírito, é o Espírito Santo. Ele é santo, ele habita o seu povo para mortificar as tendências pecaminosas do seu povo. E agora algumas funções desse Espírito na vida do ser humano. Convencer do pecado. O Espírito faz com que nós reconheçamos a nossa culpa e condenação diante da lei de Deus. Convencer da justiça. É o Espírito quem abre o entendimento das pessoas para que elas entendam que as exigências da lei foram satisfeitas quando Cristo morreu na cruz em favor delas. Convencer do juízo. Deus é justo e no tempo certo haverá de julgar vivos e mortos. É o Espírito quem vivifica e traz essa verdade à tona, fazendo com que o ouvinte da Escritura entenda a realidade do juízo vindouro. E em seguida o Espírito inicia também sua obra de orientação. Ele ensina o crente sobre Jesus. O crente percebe então as glórias de Cristo e a suficiência dele como Salvador, e por meio da presença do Espírito, com e no crente a consolação nasce e produz vida devocional expressa por meio da leitura regular da Bíblia, da oração e da participação dos cultos públicos da igreja. Agora, quanto ao livro de Atos, o Espírito Santo é visto como que em ação ainda mais evidente. O Espírito Santo ele age sobre os apóstolos, quais foram ousados pregadores do Evangelho. O Espírito Santo faz a igreja nascer e crescer, e o Espírito dá à igreja uma visão missionária. O Espírito Santo também fortalece a igreja na perseguição e guarda a unidade e pureza da igreja. E tudo isso daí você observa no livro de Atos, lendo várias passagens. Essas ideias estão sempre presentes. É o Espírito quem separa homens também para supervisionar a vida da igreja. O Espírito foi o consolador, advogado e conselheiro que Jesus prometeu. E quanto a Paulo, o Espírito Santo também aí é bem evidente. Ele dá uma exposição bem detalhada da pessoa e obra do Espírito Santo, e aqui temos alguns aspectos. A divindade, né, desse Espírito, a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Ele é identificado com o Pai e com o Filho na tarefa de abençoar a igreja. O Espírito Santo está na vida da igreja, é o selo e penhor da salvação do povo de Deus, e essa união entre o Espírito e a salvação do crente é necessária. Sem ela, a pessoa não tem salvação. O Espírito Santo santifica a vida do crente. Ele luta contra o pecado. Por meio do Espírito, mortifica os efeitos pecaminosos na sua vida, com a ajuda do Espírito, obviamente, na dependência. O povo de Deus então deve andar no Espírito, ou seja, ter uma vida guiada em comportamento controlados por Ele. É o Espírito Santo quem guia, quem orienta o povo de Deus segundo a vontade de Deus, fazendo fruto devido florescer na vida do seu povo. É possível também que venhamos a entristecermos e apagarmos a voz do Espírito em nós, no sentido de que estarmos atentos ao que é dito a nós por meio da Escritura. Diante disso, Jesus ele fala, né, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, portanto, na vida cristã é bem importante que o povo de Deus ouça as orientações dadas pelo Espírito por meio da Escritura. E o resumo de crer no Espírito Santo pode ser dito aí em Gálatas 5,25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deve existir, então, uma realidade prática na confissão, uma realidade refletida num procedimento visível. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por ele. Eu pergunto, meu procedimento reflete a presença do Espírito Santo em minha vida? À luz do ministério orientador do Espírito, que estejamos nós prontos a dizermos: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Recapitulando, com a primeira referência bíblica ao Espírito Santo, como ele atua nas esferas intelectual, moral e religiosa, como os 3 primeiros evangelhos apresentam o Espírito Santo, que o Evangelho de João ensina sobre a obra e os nomes do Espírito Santo, e de que maneira Atos descreve a ação do Espírito Santo.
Como a deidade do Espírito e a sua ação na vida do crente são apresentados pelo apóstolo Paulo e como você resume a afirmação "creio no Espírito Santo". Obrigado pela atenção e até mais.